Paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Tenham todos uma boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre a lei. E o tema será este aqui. Os dois maiores mandamentos citados por Jesus Cristo. É um resumo dos 10 mandamentos? Em outras palavras, os 10 mandamentos equivalem aos dois maiores mandamentos e vice-versa. Vamos trabalhar essa temática, tá bom, queridos? E por que eu escolhi esse tema? Porque eu já observei nos meus estudos, nas minhas pesquisas, que, a meu ver, há um grande equívoco por parte dos estudiosos mesmo, daqueles que se propõem a meditar na Bíblia Sagrada. Então, há um equívoco em que, professor? Em pensar que Jesus Cristo, ao citar os dois mandamentos, estava se referindo apenas aos 10 mandamentos. Eu vou ler aqui o texto para os senhores e senhoras. Diz assim, o título é O Maior dos Mandamentos. Em Mateus 22, versículos 34 em diante. Mas os fariseus, tendo sabido que ele reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se, e um deles, doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Outras versões é entendimento. Este é o máximo e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Eu quero ler para vocês aqui ainda o paralelo que se encontra em Marcos 12. Marcos capítulo 12. E vamos fazer a mesma leitura, só que alternada. Então, Marcos 12, 28 em diante. Então aproximou-se um dos escribas que os tinha ouvido discutir, e vendo que Jesus lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todo o teu entendimento, e com todas as tuas forças. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe então o escriba: Mestre, disseste bem e com verdade, que Deus é um só, e que não há outro fora dele, e que o amá-lo com todo o coração, com todo o entendimento, e com toda a alma, e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais que todos os holocaustos e sacrifícios. Queridos, apenas estas duas leituras para a nossa meditação. Pois bem, partindo dessa leitura, muitos concluem que Jesus estava resumindo os 10 mandamentos em 2. Outros, de forma equivocada, dizem que, na verdade, Jesus ele aboliu toda a lei de 613 preceitos e agora ficou só com 2. Essa é uma interpretação equivocada. Tal como equivocada também é a interpretação da Igreja Adventista do sétimo dia, que diz: Jesus Cristo, na verdade, ele
citou nesses dois os 10 mandamentos. Os adventistas do sétimo dia, com a finalidade de impor a guarda do sábado sobre os cristãos, o que a Bíblia não apoia, eles usam de estratagema, de manobras teológicas, e dizem que Jesus, na verdade, estava validando ali o decálogo e estava resumindo o decálogo em 2, de sorte que guardar aqueles 2 mandamentos equivale a guardar o decálogo. Em outras palavras, eles dizem que Jesus estava ali perpetuando a guarda do decálogo. Aí a minha pergunta agora para você é: será que Jesus Cristo estava, ao citar os 2 mandamentos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o entendimento, e de toda a tua força, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo? Será que Jesus Cristo estava ensinando o resumo dos 10 mandamentos? Será que Jesus estava resumindo os 10 mandamentos em 2? A outra pergunta é: será que Jesus Cristo, ao ensinar esses 2 preceitos, esses 2 mandamentos, será que ele estava dizendo para nós, para a igreja, olha, tudo aquilo que Moisés escreveu, tudo aquilo que foi ensinado no Antigo Testamento, não é mais para ser guardado. Tudo aquilo que foi ensinado, sacrifícios, lua nova, esse negócio, aquilo não precisa mais guardar. Circuncisão não precisa mais. Vocês só precisam agora guardar 2 mandamentos. Será que era isso que Jesus estava dizendo, queridos? Será? Com o objetivo de elucidar essas palavras que eu estou fazendo esse vídeo. Tem uma palavra que, julgo eu, vai nos ajudar a entender o que Jesus Cristo realmente está dizendo. Mateus capítulo 22, 40 diz assim, olha: destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Primeiro nós vamos analisar o seguinte, a palavra depende. Depender é diferente de resumir. Atente bem, Jesus não falou: destes 2 mandamentos se resume toda a lei e os profetas. É importante nós analisarmos os detalhes. Jesus não disse assim: destes 2 mandamentos resume-se toda a lei e os profetas. Ele não está falando aqui em resumo, para começo logo de elucidação. Ele está falando aqui de dependência. O que ele está dizendo é que tudo que foi ensinado no Antigo Testamento, tudo que foi escrito por Moisés, 613 mandamentos, e tudo que foi escrito pelos profetas, tudo que foi vaticinado pelos profetas, tudo que foi ordenado por Moisés, tudo que a gente encontra escrito no Antigo Testamento para ser obedecido, tudo se resume, ou melhor, tudo depende de 2 mandamentos. O primeiro de todos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e você já sabe o restante. E o segundo, que é semelhante, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu não consigo ver nesta leitura aqui a palavra resumo, como se propõe. Eu não consigo, sinceramente eu não consigo. Eu consigo ver aqui Jesus dizendo: destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. A outra observação que nós temos que fazer é: estão equivocados aqueles que dizem que Jesus está resumindo os 10 mandamentos em 2. Por que, professor, que estão equivocados? Estão equivocados porque eu vou repetir aqui a leitura. Versículo 39. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha o que Jesus fala no versículo 40. Destes 2 mandamentos
Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. O primeiro equívoco é dizer que aqui é um resumo da lei. Não, Jesus não estava se reportando apenas à lei, mas aos profetas. É um grande equívoco dizer que os 10 mandamentos estão aqui resumidos. Jesus não estava falando apenas dos 10 mandamentos. Ele estava falando por lei aqui, amado. O termo lei, que no grego é nomos, e no hebraico é Torá. O termo lei aqui, nos lábios de Jesus, nos lábios do apóstolo Paulo, nos lábios de qualquer judeu, o termo lei, neste ponto aqui, Torá, ou nomos, refere-se a todo o escrito de Moisés, a tudo que Moisés escreveu ordenando no Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Refere-se a isso. E os profetas é ao restante dos escritos do Antigo Testamento. Por lei e profetas entendemos o Antigo Testamento. O que Jesus está dizendo aqui é que tudo que Moisés ordenou e tudo que os profetas também disseram depende de 2 preceitos. Amarás ao Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é que não adianta oferecer holocaustos, não adianta oferecer sacrifícios, não adianta ir ao templo, não adianta fazer tudo o que a lei manda, não adianta fazer tudo o que os profetas mandaram se você não cumpre esses 2 preceitos. Porque estes 2 preceitos estão acima de tudo o que escreveu Moisés e os profetas. Estes 2 preceitos, é isso que Jesus está dizendo. Estão além, estão muito acima, estão acima no topo. Tudo o que Moisés disse, tudo o que os profetas disseram, está debaixo destes 2 mandamentos. É por isso que Jesus falou, destes 2 mandamentos depende toda a Torá e os profetas. E nós vamos agora para o paralelo em Marcos 12, 28, 33, para um melhor entendimento. Marcos 12, 33 diz, e que amá-lo com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a alma e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vale mais. Você vê que o pensamento do autor de Mateus é o mesmo de Marcos, dos escritores. O pensamento aqui é de grandeza, de maior, de superioridade. Tanto Marcos como Mateus, eles falam a mesma coisa, usando palavras diferentes, mas ambos estão dizendo, pela boca de Jesus, que os 2 preceitos citados por Jesus estão acima de tudo o que ordena a Torá e os profetas. Tudo o que os profetas, tudo o que a Torá ordena, se não é cumprido, se não se guarda os 2 preceitos que Jesus falou, então é em vão. É em vão guardar tudo o que disse Moisés, é em vão guardar tudo o que disseram os profetas. É em vão, é totalmente em vão. Se observar tudo o que escreveu Moisés e os profetas, se não há obediência aos 2 maiores mandamentos da lei. Ouçam bem, o escriba ele perguntou, mestre, qual é o maior mandamento da Torá? Ele perguntou o maior mandamento da Torá e Jesus foi além. Além de citar o maior, citou um semelhante, que é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ainda deu um passo à frente do escriba e disse, destes 2 mandamentos depende tudo o que escreveu Moisés e os profetas. É isso que Jesus estava falando.
E aquele escriba ele reconheceu, porque Marcos ele diz exatamente isso. Com verdade disseste, mestre, com verdade disseste, mestre, que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo é maior do que todos os holocaustos, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Com verdade disseste, mestre. Este é o pensamento, amados, de Jesus Cristo. É engodo, desculpem eu falar assim muito claramente, mas eu tenho que falar, é engodo, é engano, querer impor a guarda do sábado aqui para a igreja. É um equívoco querer dizer que ainda estamos debaixo do decálogo, com esse raciocínio falacioso, com esses subterfúgios. Isso é um pensamento falacioso. O que Jesus está dizendo aqui é que estes mandamentos estão acima de tudo o que ordenou Moisés e os profetas. Outra coisa, Jesus ele nunca ensinou o fim de nenhum dos mandamentos. Se você quer saber da verdade, Jesus ele nunca ensinou o fim do sábado. E aí os adventistas podem bater palma agora. Opa, professor, isso é verdade. Porém eu tenho uma notícia para você, querido. Jesus também não ensinou o fim da circuncisão. Se você acha que é para guardar o sábado, guarde também a circuncisão. Guarde também a lua nova. Guarde também sacrifícios. Jesus não ensinou o fim de nenhum dos mandamentos. Jesus ensinou a obediência a todos os preceitos da Torá. Não foi isso que ele disse em Mateus 5? Vamos ver lá? Mateus capítulo 5, para eu não errar nenhuma das palavras do grande Mestre Jesus Cristo. Não julgueis que eu vim abolir a lei, e o que mais? Não cuideis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Veja que ele está falando de lei e os profetas. Para aqueles que acham que Jesus aqui tem em mente apenas o decálogo, estão equivocados. A leitura é: não julgueis que vim abolir a lei e os profetas, ou os profetas não vim destruir, mas para os cumprir. Jesus veio cumprir o quê? Jesus veio cumprir a lei? Não somente a lei, mas também os profetas. Se neste texto você acha que Jesus está falando apenas dos 10 mandamentos, você está equivocado. O termo lei aqui, como eu falei, é Torá, e no grego é nomos, e Torá, ou nomos, se refere a tudo o que foi escrito por Moisés no Pentateuco. Jesus aqui, mais uma vez, por termo lei, nós entendemos tudo o que foi ordenado por Jesus Cristo. O que Jesus está falando é o seguinte: vocês pensam que eu vim abolir os sacrifícios? Eu não vim. Vocês pensam que eu vim abolir as luas novas? Eu não vim. Vocês pensam que eu vim abolir o Pentecostes? Eu não vim. Vocês pensam que eu vim abolir a circuncisão? Eu não vim. Vocês pensam que eu vim abolir qualquer um dos mandamentos da lei? Eu não vim. Por menor que seja o mandamento, eu não vim abolir. Eu vim cumprir todos eles. E Jesus vai além, diz: eu vim cumprir a lei e os profetas. Eu vim cumprir tudo o que disse Moisés e tudo o que disseram os profetas. Mais uma vez aqui nós derribamos a tese cavilosa que diz que Jesus aqui estava ordenando a guarda do decálogo com especial atenção para o sábado. Isso não é verdade. Isso precisa ser refutado. Isso precisa ser refutado e combatido. Vou prosseguir. Não julgueis que vim abolir a lei e os profetas, não vim destruir, mas para os cumprir. Porque em verdade vos digo, antes passarão o céu e a terra, que passe da lei um só jota ou um só ápice, sem que tudo seja cumprido. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, mais que pequenos, e ensinar assim aos homens, será considerado o menor no reino dos céus. Mas o que os guardar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Se Jesus estivesse falando aqui apenas dos 10 mandamentos, pergunta aqui:
Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja. Quais são os mandamentos menores, então? Suponhamos que ele estivesse falando dos 10. Na tua análise, qual é o mandamento menor entre os 10? Você não sabe? Pois eu te digo, é o sábado. Dos 10 mandamentos, o único mandamento que era violado lá em Israel, e os violadores ainda ficavam sem culpa diante de Deus, era o Shabat. Dos 10 mandamentos você pode contar. O único mandamento que era violado e os violadores ficavam inculpáveis diante de Deus era o sábado. Como, professor? Quando isso acontecia? Jesus fala, Mateus capítulo 12, ele diz que os sacerdotes no templo violam o sábado. E ainda diz mais, e ficam sem culpa. E Jesus diz, eis aqui está quem é maior do que o templo. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Eis aqui está quem é o Senhor do sábado. Era o único mandamento, querido, dos 10. O único que era violado pelos sacerdotes. E eles ficavam sem culpa. Agora você me diz em que momento alguém adorava outros deuses e ficava sem culpa. Me diga em que momento alguém poderia adulterar e ficar sem culpa. Me diga em que momento alguém poderia desonrar pai e ficar sem culpa. Me diga em que momento alguém poderia cobiçar a mulher do seu próximo e ficar sem culpa. Me dê um exemplo de 9 mandamentos. Tirando o sábado, me dê um exemplo de 9 mandamentos que eram violados e o culpado era tido por inocente. Você não vai encontrar um exemplo. Um exemplo você não vai encontrar. Mas sobre o sábado, eu não vou nem citar aqui os exemplos. Ocasiões em que ele era violado. O sábado era violado por causa da circuncisão. O sábado era violado na oferenda de sacrifícios, de ofertas. E os seus violadores ficavam sem culpa. Portanto, amados, eu trouxe esses textos para mostrar para vocês que os 2 mandamentos citados por Jesus não é, sob hipótese alguma, ali Jesus estava falando do decálogo. O termo lei, como eu já falei, refere-se a tudo que foi escrito por Moisés. E a expressão profetas por tudo aquilo que foi escrito por profetas. O que Jesus diz, como eu já falei, é destes 2 mandamentos, destes 2 preceitos, depende tudo que escreveu, tudo que ordenou Moisés e os profetas. Tudo aquilo que Moisés vos ordenou, tudo aquilo que Moisés escreveu para ser guardado, tudo aquilo que os profetas escreveram para ser guardado, tudo aquilo que os profetas falaram, tudo aquilo que Moisés escreveu. Se você não guarda esses 2 mandamentos, é tudo em vão para você o que disse Moisés e o que disse os profetas. Esse é o pensamento de Jesus. O que Jesus estava dizendo para o escriba, em outras palavras, é: se você guarda holocaustos, se você guarda lua nova, se você guarda os sacrifícios, você dá ofertas, você dá os dízimos, você faz tudo o que diz Moisés, mas se você não guarda o primeiro mandamento e o segundo, que é semelhante, você está fazendo tudo em vão. Esse, querido, é o pensamento de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde para todo sempre. E se você gostou deste comentário, eu gostaria que você compartilhasse este vídeo. Envie este vídeo para outras pessoas. Se você gostou do comentário, você pode também comentar embaixo. É até bom para o crescimento do canal. Comente embaixo. Eu peço a você também que faça sugestão de temas. Sugira temas, tá bom? Me ajude na propagação deste canal. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.